Bem-vindos novamente ao nosso canal Pivo TV para conversar sobre temas relacionados com o autismo infantil e a comunicação infantil. No vídeo de hoje vamos a falar de um tema que particularmente acho muito interessante, muito fascinante, que é a autoestimulação, o stimming, as estereotipias e o que podemos fazer a respeito dessas manifestações. Se você tem mais interesse nesse tema, continue com o nosso vídeo e vamos lá. Você já viu uma criança, uma pessoa diferente que mexe as mãos, que vocaliza de forma estranha, que gira um movimento? Muitas vezes esses comportamentos tão característicos do espectro autista tendem a ser considerados como a marca única, como algo tremendamente alterado, como condutas sem maior sentido. A maioria dos textos atualmente está tentando substituir o termo estereotipia e autoestimulação por stimming. O stimming, ou STEAM, é uma palavra utilizada pela comunidade autista para mencionar ou se referir a estas condutas autoestimulatórias ou estereotipadas. As estereotipias são ou foram muito tempo consideradas como um transtorno de base neurológica em que um comportamento, uma conduta, um movimento se repite sem um final social cognitivo aparente, é decir, novamente, somos os observadores os que não sabemos qual é a função desse comportamento. As pesquisas atualmente mostram que há uma relação neurológica do comportamento repetitivo, mas que esse comportamento repetitivo muitas vezes tem um efeito dopaminérgico no cérebro, é decir, ou incluso serotoninérgico, vai a incrementar o nível de neurotransmissores que provocam calma e prazer nesse cérebro. Você já fez o seguinte, por exemplo, quando está em uma reunião? Você já mexeu com o joelho e o pé? Você, mulher, já pegou seu cabelo? Eu não consigo, obviamente, não? Pessoas que pegam no cabelo, né? Pessoas que mordem objetos. Quando uma pessoa que não tem autismo faz isso, está nervoso, não se está calmando, não é normal, é um charme. Se uma pessoa com autismo faz isso, essa estereotipia, essa autoestimulação, é aí o erro, tem a mesma função. Algumas pesquisas muito interessantes lograram colocar o seguinte: as estereotipias e a autoestimulação têm uma função. Muitas vezes a pessoa com estereotipia, o sujeito autista que está fazendo esse movimento, por exemplo, está fazendo isso porque é agradável. Muitas vezes faz isso porque acalma ele. Em situações em que ele fica mais ansioso, ele faz isso. Outras vezes pode ser como um tic, se gatilha esse comportamento de forma inconsciente frente a uma situação de estresse, porque, como já foi falado, isso vai a produzir um nível químico no cérebro que acalma. Outras vezes isso aumenta quando a criança ou a pessoa está desocupada, então essa criança não esteve pintando, não esteve comunicando, não esteve fazendo nada, que faz o cérebro tem que se manter ativo e vai fazer um stimming. Outras vezes esses movimentos podem ser a forma de ele poder lidar e desviar a atenção de uma dor. Ele tem uma dor na garganta, se vai bater, ou tenta minorar a dor. Toda manifestação de estereotipia ou autoestimulação geralmente obedece a um fator tanto neurológico, ambiental e que tem uma funcionalidade para o sujeito. Vamos a falar, portanto, de stimming como um comportamento repetitivo que pode ser prazeroso, que pode acalmar e que de alguma forma tem a função de manter um estado de atenção, de alerta agradável no sujeito. Por isso, por exemplo, se vocês lembram dos conteúdos de alguns vídeos passados, o cantinho da calma pode ter um objeto de stimming. Vocês já viram nos spinning, esses cubos, as massinhas, o slime que usam as crianças? Isso é um stimming. Se uma criança não autista se fascina por fazer slime, a criança é criativa. Se a criança com autismo quer slime, não, ela é estereotipada. E é a mesma função. Só que a criança sem autismo tem outras alternativas de se acalmar, interagir e criar. A criança com autismo tem os famosos interesses restritos. Portanto, primeira coisa importante, o stimming é um comportamento da nossa espécie humana, que em casos com autismo vai ser um pouco mais intenso e tem uma funcionalidade. O que fazemos então? Vamos a definir um stimming, vamos a descrever o stimming da criança. Por exemplo, meu filho tem vários, ele gosta de bater com o dedinho,
ele gosta de pegar massinhas. Ele não gira objetos, mas gosta de bater objetos, enfim. A ideia é que primeiro vocês vão descrever o steaming da criança. Segundo, vamos a determinar o grau de afectação que nos produz esse steaming. Esse steaming é um problema para ele, por exemplo, bater. A veces ese bater, insisto, es una señal de dor, no es un steaming. Ese steaming, por ejemplo, puede ser considerado negativo socialmente. Una criança que leva a mão na virilha, por exemplo, eso ya puede ser un problema. Então, determinar primeiro qual é o steaming. Segundo, como vamos a usar esse steaming? Temos pelo menos 3 formas de utilizar essa conduta estereotipada, certo? Ou repetitiva. Primeiro, como um prêmio. Se a criança pintou, guardou, enfim, ela pode, por exemplo, usar a massinha, usar o slime. Eu me lembro que Fifo guardava, por exemplo, os talheres e ele podia fazer assim. E enquanto ele não guardava, ele não fazia assim. Então, utiliza o steaming como um prêmio e isso te permite, además, associar, vai nos permitir associar o trabalho a algo agradável sensorialmente para o sujeito. Segundo, a criança pinta e não quer pintar, pinta de forma simples, faz o steaming. Pinta de forma simples, faz o steaming. Entrega objetos, faz o steaming. É decir, vamos criando esse ping-pong para que o trabalho, a interação social esteja associado ao steaming e comece a ser medianamente prazerosa tanto quanto o steaming por associação. É um condicionamento primário típico e que é bastante útil e que é bastante real. A evidência mostra que é uma forma adequada de utilizar a autoestimulação. Existe uma relação entre steaming e interesse restrito. Então, uma forma inteligente de perceber o steaming é amplifique. Se a criança tem um steaming particular ou tem um interesse particular, você utilize. Por exemplo, vamos a supor, nosso filho faz isso. A gente está ensinando a tocar o teclado. A gente ensinou a pintar com pontitos. E agora, neste momento, Christopher está fazendo, como gosta tanto de massinha, está fazendo cerâmica. É decir, o steaming do Fifo, do nosso filho, se transformou em preciosos vasos de cerâmica. Utilize esse steaming. Há crianças que, por exemplo, gostam de... Fifo gostava muito de rabiscar. Ele pinta. Por exemplo, em nosso segundo livro, esse autorretrato foi feito por ele. A gente dá uma saída útil ao steaming da criança. Eu tenho um caso de um ex-paciente que ele só gostava de desenhar barcos. E nos barcos havia animais, depois iam as letras, e nos barcos havia suma, e os barcos iam por el mundo e aprendeu geografia, e agora é um profissional que começou com uma adicção ou interesse restrito de barcos. Resumindo, o steaming é uma conduta comum não somente para os autistas. O steaming tem uma função para o sujeito. E o steaming, em lugar de ser eliminado, tem que ser utilizado como prêmio, como fator de associação ou como via de entrada para futuros aprendizagens. Se você tirar o steaming de uma criança com autismo, é como se você fica sem uma mão, sem um olho, sem um braço. Você está tirando algo que é importante para o sujeito e que provoca um benefício dentro desse cérebro. Então, como muitos aspectos do autismo, o problema não é o autismo, é como a gente vai utilizar esse comportamento. Se você gostou desta conversação, nos deixa seu like, seus comentários e a gente vai responder com muito agrado. Até mais!